Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto. André Lima. Presente. Jones Campos. Presente. Edmar Gomes. Edmar Gomes está lá dentro. Hélio Janone. Presente. Fernando Pepes. Gilmar Lavorato presente. Ovésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Rafael Ranucci. Presente. Rafael Ranucci. Rafael Sampaio. Sebastião Lucre. Presente. 32ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 12 de setembro de 2017. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa da leitura, senhor presidente. O vereador Jones está pedindo de dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. É aprovado o pedido de dispensa. Há expediente, senhor secretário? Sim. Balancete da Câmara, agosto de 2017. Quem quiser cópia, retire na secretaria. Convite Espaço Democrático, dia 15/9, às 19 horas, em Santo Antônio da Platina, com o Ratinho Júnior. Mas não tem um outro convite para Cornélio? Você vai falar? Tá bom. Vai ter que ler o convite ou não? Lê. Não precisa ler, não, né? Não precisa não. E aqui o edital de convocação eu leio até alguns. Também tem um contato Angélica Mendonça Faria sobre brinquedos em Parque Infantil do Cristo. Já está resolvido, né? Tem uso da tribuna, senhor secretário? Sim. Requerimento 32/2017, Giovanni Rocha, portador do título de eleitor 496-988-69972, residente nesse município, usando das prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno, requer a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar o seguinte assunto: falar sobre o prédio da Marechal como açude de mim, antiga rodoviária de Cornélio Procópio. Giovanni. Giovanni? Quem é Giovanni? Ah, já está. Ô, Giovanni. Boa noite. Você tem 5 minutos, senhor Giovanni. Ok. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia presente e à imprensa. Eu estou hoje aqui na condição de proprietário do prédio da Masud Amin, esquina com a Marechal Deodoro, que esses dias, que essas nas sessões da Câmara anteriores andou tendo alguma coisa e foi feito algum comentário. E eu estou aqui hoje para tentar conversar um pouco, explicar um pouco sobre o prédio e esclarecer alguma dúvida que de repente não sou nenhum técnico, mas como eu trabalhei na obra lá também, tenho assim um conhecimento bom do prédio lá. É que ela está caindo esse trem, mas acho que vai dar mais forte. Obrigado, Jones. Como eu trabalhei na obra lá, eu tenho um certo conhecimentozinho, então, mas em 2002, quando eu comprei aquele prédio, bastante gente falava que eu ia derrubar aquilo, que ia tirar as pessoas que estavam lá, e na verdade eu falei, não, gente, eu vou só fazer alguma reforma e haver necessidade, não vou tirar ninguém. E uma das coisas que eu tinha vontade de fazer lá era cortar aquela marquise. Estudei muito, pensei bastante em cortar aquela marquise, porque achava ela passa uns 10 centímetros além do meio-fio da rua, sabe? Quando a água cai lá de cima, ela cai depois do meio-fio. Puxa, essa marquise é muito grande, é muito pesada. E isso ficou na minha cabeça por um bom tempo. Mas eu comecei a reforma na parte de cima e na parte de trás a marquise estava um pouquinho torta. E aí eu andei fazendo uns reforços nela
fiz a base embaixo, tive o cuidado de abrir a marquise para descer o concreto, sabe? E aí eu comecei a ter uma certa noção do que é aquele prédio. Porque antes eu pensava de uma construção antiga e fraca. Mas ali, por se tratar de uma rodoviária que foi feito, na época, um prédio público, parece que o povo não economizou muito cimento e nem ferro. E aí eu fui me surpreendendo a cada vez que eu mexia em alguma coisa com a estrutura daquele prédio. Uma das vezes que eu tive que mudar o padrão lá, eu fui cavar eu entrei com o projeto na Copel lá, e daí eu teria que fincar um poste lá, 30 centímetros, no máximo 30 centímetros da parede lá. Acabou que eu tive que abortar a missão e mudar o projeto e começar tudo de novo, porque essa pata lá saía 70 de lado. Aí não era impossível. Bom, aí o que houve, eu acabei deixando o projeto de cortar a marquise na frente, eu reforcei a de trás, deixei o da frente, porque falei, essa marquise eu posso, de repente, se tiver que cortar um dia, faz os escoramentos, isola um pedaço da rua e corta. Hoje tem umas máquinas que corta fácil, sabe? É só começar. Você tira lá tipo 1 metro e corta, tira 1 metro e corta. Não dá tanto trabalho. Só que daí, eu ali convivendo com aquele pessoal dali dos meus inquilinos, eu fiz bastante amizade. Um deles, que está aqui, é o Tizil, ali dentro do salão do Tizil, fiquei ali bastante tempo conversando com um, com outro. E dentre essas pessoas que eu fiz amizade, eu tenho hoje aqui o prazer de ter aqui o meu amigo Johnny fazendo parte dessa tão valorosa Câmara. Poxa, que legal. E também conheci lá, um dia conversando lá, um tal de Mitão, não sei se alguém conhece, mas esse cara falou, rapaz, olha, você é dono aqui, olha, eu tenho uma fita de videocassete que mostra esse prédio aqui. Eu falei, poxa, eu tenho interesse em conhecer essa fita. Aí, conversando com ele, ajeitando para ele me emprestar essa fita. Eu consegui emprestar essa fita e pus na mão do Silvaninho. O Silvaninho conseguiu passar essa fita em um CD e eu, a partir desse CD, emprestava para um e gravava um CD para outro e coisa e tal. E daí eu vi uma coisa nesse CD, que hoje tem, se você entrar no YouTube lá, tem pelo menos 2 vídeos, que é parte desse vídeo antigo. Não sei de que ano, de que época, porque ela não fala a data certa, mas eu acredito ser de 42 a 45, pelos carros que aparecem lá. Então, por um Chevrolet Gigante, um Tigre, mais ou menos os carros de 38 a 46 no máximo, dessa época. E o interessante é que, se vocês olharem lá, se não quiser assistir o vídeo inteiro, se quiser só ter uma ideia do que eu estou falando, um vídeo, que é o menor, que é 5 minutos, do primeiro minuto até 1 minuto e 50, mostra esse prédio lá, que é um prédio histórico. Então, dedica lá 50 segundos falando da antiga rodoviária. E o interessante, rapaz, é que aquela marquise já está torta daquele tempo. Você vê que interessante. Falei, poxa lá vida. Então, provavelmente, ela já deve ter entortado ainda quando era verde ainda, quando o concreto ainda não estava totalmente curado. Talvez por falta de escora, às vezes de ter tirado um pouco antes, mas a parte que faz a quina ali, a curva da esquina, ela já está meia baixa, sabe? Então, assim, não vi no prédio até hoje nada que comprometesse a sua estrutura. Um prédio que tem uma estrutura de alicerce de pedra, que tem uma sapata violenta, aquela marquise ali, os ferros são trançados
de 10 em 10 centímetros. Para furar aquilo lá, eu fiquei admirado, porque na época eu não tinha ainda um martelete, que é aquela ferramenta que tá e fura, sabe? E aí nós furamos na taiadeira. Rapaz, aquilo é mais duro do que pedra. É um concreto que eu não sei porque que é tão duro daquele jeito. Mas o fato é que eu, assim, naquele prédio ali não vi nada que atrapalhasse. Então, quando eu vi essa fita, eu comecei a me apaixonar pela história da rodoviária, porque eu era de fora, não tinha por que ficar apaixonado pela rodoviária de Cornélio, sabe? Então, a minha ideia passou a ser conservar o prédio da maneira que está. Tá certo que eu tenho bastante culpa em essas levantadas de suspeita, porque aquela marquise lá tem uma pintura, a pintura está toda colocada. E a pessoa que olha a pintura lá colocada, não imagina que tem uma estrutura forte. Mas não há problema nenhum, porque isso, um engenheiro, uma pessoa que tenha uma capacidade vai facilmente detectar isso. Mas em 2009 nós tivemos um incêndio lá e daí na rádio começaram a falar que o prédio estava condenado e que teria problema de cair. Isso gerou com que a prefeitura tomasse uma medida, mandasse uma vistoria para o prédio. E por muita sorte que eu tive, o dia que o engenheiro chegou para fazer a vistoria, ele pediu para que eu acompanhasse ele, mostrasse. Tá? E daí nós subimos naquela parte da esquina, onde o Tizinho mora, e tinha uma rachadura na parede, assim, ó. Aí ele falou, ué, tem uma rachadura aqui. Falou, você se importa se eu descascar? Falei, de jeito nenhum. Ele deu uma olhada para o lado assim, achou um pedaço de viga de 16 por 6 e pegou esse pedaço de viga e parou na parede. E daí caiu um pedaço grande de reboco, porque nesse pedaço lá tinha uma viga de 1 metro de altura em que você via as marcas de tábua de 30. Aí ele deu uma olhada e falou, um minuto, viu? Falou, poxa vida, o troço aqui é violento. Aí eu perguntei para ele, por que uma viga daquele tamanho lá? Ele falou, essa marquise foi construída em sistema de balanço. Então, ali o que tem para cá, ela tem alguma coisa que balança e segura para o outro lado. Bom, para abreviar um pouco a história, eu tenho intenção de manter aquela marquise, a menos que realmente uma empresa de engenharia, alguma coisa, vá lá e faça mesmo uma vistoria lá, uma sondagem, não chegar lá, olhar, tirar foto e falar que aquilo não presta. Até porque se trata de um patrimônio histórico, sabe? Aí, se por acaso acontecer, não tem problema, a gente vai brigar, a gente vai ver o que vai fazer. E se chegar lá e tiver que fazer mesmo, vamos fazer, sabe? Mas a minha ideia é que lá, eu vou abrir ainda aquela rua, isso todo mundo sabe disso, que eu tenho intenção de abrir aquela rua. Alguma coisa que tem naquele prédio que não está em condição de uso, está desocupado, não tem ninguém, que é a parte do fundo. Então, a minha ideia é abrir aquela rua e fazer daquela rua lá a rua Museu da Rodoviária de Cornélio, certo? E aí, né, na parte que tem aquele abaulado, eu vou colocar blindex, fazer gravuras na parede e objetos antigos. Então, tudo bem, gente, muito obrigado. Se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, estou disponível. 2 vereadores podem fazer perguntas. Giovanni, boa noite. Boa noite. Na verdade, pela segunda vez, fui eu que solicitei que fosse efetuada a vistoria naquele prédio. Primeiro, na administração do prefeito Fred, nós já verificamos e visualmente qualquer pessoa que passe por lá vai verificar que realmente tem uma curva bem na esquina. E aí, para a população, e essa é a nossa função aqui, questão de segurança da população é uma das atribuições que os vereadores têm. E várias pessoas questionavam
aparentemente aquela marquise realmente ela estava cedendo na esquina. Nós fizemos um primeiro pedido aqui para o prefeito Fred, e ele respondeu a essa Câmara dizendo que faria uma vistoria. E nós descobrimos internamente depois que não foi feita essa vistoria. Aí, há cerca de 60 dias, uma cidadã de Cornélio Procópio foi até o CREA, onde eu trabalho, e questionou abertamente: ou vocês vão fazer uma vistoria naquele imóvel, ou eu vou reclamar na imprensa que nós estamos correndo risco, a Câmara de Vereadores sabe e não toma atitude nenhuma. E por conta disso eu fiz aqui um requerimento, e o prefeito respondeu já esse requerimento, dizendo que vai mandar um dos engenheiros da prefeitura para fazer uma vistoria, para verificar essas situações que você coloca, e que nós torcemos até para que seja realmente um prédio super resistente, até para que você não tenha despesas e gastos lá com reformas e com demolição. Mas a nossa função aqui é uma função muito tranquila. Se a população reclama e visualmente a gente verifica aquela marquise cedendo, nós não temos aqui por hábito se omitir, se esconder e fazer de conta que o problema não há. E para saber se há um problema lá ou não, não vale nem a tua opinião, nem a minha, porque nós somos leigos. Quem vai ter que dizer se tem problema lá ou não são profissionais, engenheiros que têm conhecimento técnico para isso. Torço particularmente para que não tenha problema nenhum, até para evitar despesas, ter os comerciantes instalados lá, mas para a segurança da população, a Prefeitura determinou que seja realizada lá uma vistoria, e a gente espera que essa vistoria seja realizada logo e que não detecte problema nenhum. Ok, muito obrigado, Peço a palavra. Só reforçando aquilo que o Amâncio falou, é importante mesmo que faça essa vistoria, Giovanni, até mesmo para a sua própria segurança. Porque se acontece, oxalá não aconteça, e acreditamos que não vai acontecer, mas se vier a acontecer alguma coisa, você pode até ser responsabilizado por isso. Então, o Amâncio fez o que tinha que ser feito, pediu a vistoria, esperamos que a vistoria vá lá e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai retratar o que você falou aí para nós. Não, tá certo. Agora, se não tiver, daí tem que ser tomadas as providências, até para a sua própria segurança. Fico contente que tenha isso, porque até eu ficar sabendo da coisa, eu não sabia qual a intenção que tinha por trás de tudo isso aí. Mas se a intenção é que haja uma segurança, para mim está ótimo, está muito bom. Eu até fico um pouco preocupado ali, não com a minha marquise, mas com aquela árvore que tem lá, porque o Amin foi um cara muito, como é que fala? Muito corajoso em cortar aquelas outras duas árvores que tinha lá na Praça da Pedra e ali do outro lado. E aquela uma ali, eu fico com medo, se algum dia der algum vendaval, uma ventania, a altura que é aquilo ali, se ela cair em cima daquele prédio, ou em cima de carro, ou de que seja, porque ali qualquer galinho seco que cai ali já faz um estragozinho, sabe? É uma coisa, ali eu tenho um pouco de medo. Mas do meu prédio eu quero ver a vistoria, e até fico contente que faça, porque daí de repente acaba com isso. Porque nós tivemos, na época do incêndio, no rádio anunciando que o prédio tinha problema, depois teve o J. Campos fazendo um vídeo lá e uma reportagem dizendo que estava em maus condições, e de repente mais agora. Então, à toa também não é. Eu sei que eu tenho culpa, que nem eu falei, de repente já não ter deixado, ter melhorado alguma coisa. Mas eu não queria, assim, ter que cortar, sabe? Se me permite, Giovanni, como nós fizemos aqui o requerimento, logo que a Prefeitura determine a vistoria e faça, a gente faz questão também de dar publicidade aqui, se de repente o atestado do engenheiro da Prefeitura for assegurando as condições da obra, nós não temos problema nenhum de vir aqui e de público também dizer que a obra está em perfeitas condições, até para não causar nenhum prejuízo, né? Muito obrigado. E até, assim, uma das preocupações que eu tenho é que de repente começa um falatório e denigre a imagem do prédio
isso possa causar prejuízo não só para o proprietário, mas também aos comerciantes que ali têm o seu comércio, que possam se sentir prejudicados por ações difamatórias, sabe? E que isso venha, de repente, parar até em justiça ou outra coisa. Mas vamos esperar até lá, então. Um abraço, muito obrigado a todos. Passamos agora para a ordem do dia. Pequeno expediente. Vamos fazer aqui o edital de convocação. Faz a leitura do edital, então. Antes do pequeno expediente, vamos ao edital 005/17, convocação para a sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando as atribuições que ele confere à Lei Orgânica Municipal, em seu artigo número 11, convoca os senhores vereadores para se reunirem extraordinariamente nos dias 14/9 e 15/9 de 2017, às 19h30, e dia 16/9 de 2017, às 11h30, para apreciação e votação das seguintes matérias: projeto de lei complementar 00817, Executivo Municipal, Refis 2017, projeto de lei 07117, Executivo Municipal, altera a lei 505/09, Zona Azul. Os projetos encontram-se disponíveis no site da Câmara para prévia análise. Passamos então agora para a ordem do dia, pequeno expediente. Rafael Dias Sampaio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui presente hoje e as pessoas que nos ouvem aí pela Rádio Cornélio. Um dos problemas que mais aflige aí a nossa população de Cornélio Procópio nos últimos tempos, pelo que a gente tem constatado, é a questão do desemprego. Eu acho que todos os vereadores aqui recebem diariamente aí a visita de alguma pessoa que está procurando emprego e vem tentar se socorrer com a gente, e a gente, na maioria das vezes, fica de mãos atadas porque nós não temos como resolver cada caso, mas isso nos causa uma certa reflexão a respeito dos rumos que o município tem que tomar com relação a essa questão do desemprego, do desenvolvimento. É óbvio que a questão do desemprego não é uma questão só do município de Cornélio Procópio, que hoje é uma questão nacional por conta da crise econômica. Mas o que nós não podemos fazer é ficar esperando que a crise seja solucionada e isso acabe resolvendo esse grave problema. Nós temos acompanhado, até o Amâncio recentemente fez um pedido de informação com relação à questão dos empregos em Cornélio Procópio, e a gente tem acompanhado o CAGED, que faz um mapeamento da questão do emprego em Cornélio Procópio. E a questão do emprego em Cornélio Procópio começou o ano patinando, no mês de março, abril, maio, cresceu pouco, mas cresceu. E agora, em julho, agosto, entrou novamente em tendência de queda. E pelo CAGED, pelos dados do CAGED, no ano até hoje, foram produzidos empregos em Cornélio Procópio na ordem de 254 empregos, contando as demissões e admissões, o que corresponde a 0,04% dos empregos em Cornélio Procópio. É uma notícia boa, pelo menos é positiva, mas tem o lado ruim, porque se nós formos ver a tendência nacional hoje é de 0,16% de emprego no país. Ou seja, Cornélio, a princípio, estava mais ou menos nesse patamar
e teve uma queda. E essa semana, em razão disso, nós estamos apresentando um projeto para discutir isso, um projeto do meu primeiro emprego, que vai ser melhor debatido durante a semana. Mas eu acho que esse é o ponto que nós temos que começar a refletir. Infelizmente, se nós formos ver a questão de Cornélio encontra-se, infelizmente, estagnada a questão do desenvolvimento econômico. Cornélio perdeu inúmeras grandes oportunidades e a gente fica imaginando o que a Câmara pode fazer para resolver isso. Parece que não, mas se nós formos ver, às vezes a criação de algumas leis acabam resolvendo esse problema. Nós tivemos um exemplo claro disso no que aconteceu em Florianópolis. Em Florianópolis era uma cidade eminentemente turística e, a partir do momento que foi criada a Lei da Inovação, lá, onde se estimulou a criação de empresas de tecnologia, de software, hardware, houve uma explosão de crescimento econômico e hoje lá possui mais de 600 empresas ligadas a esse setor. E isso decorre da Lei de Inovação que foi criada pela Câmara, pelo Executivo, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina. É óbvio que nós não podemos imaginar que nós vamos criar uma lei assim e vamos também resolver isso. Até no começo do ano, quando nós estávamos conversando, na primeira visita que o prefeito Amin veio aqui, nós indagamos a ele a respeito dessa questão, e ele até achou que Cornélio não teria uma vocação única e que nós teríamos que investir em vários setores para o desenvolvimento. Mas o que a gente vê é que muitas cidades vão em outro sentido, procuram a sua vocação, desenvolvem, estimulam essa vocação no sentido de fazer com que ela venha a desenvolver a cidade. A gente tem inúmeras possibilidades de vocação. Temos aqui a UTF-PR, que produz mão de obra, que infelizmente não é absorvida pelo mercado de Cornélio Procópio. Temos aí a questão do turismo em Cornélio Procópio, que infelizmente não é muito aproveitado. Nós temos, por exemplo, um hotel aqui, o Hotel Estância Guativa, que hoje é uma potência. Se vocês forem lá, é um hotel gigantesco e dificilmente a gente consegue atrair as pessoas que vão até esse hotel para a cidade de Cornélio. Coisas que poderiam ser discutidas, às vezes, discutido com o próprio hotel, e às vezes combinar com eles de fazer um city tour pelos pontos turísticos de Cornélio, traria esses turistas para cá, fazia com que eles gastassem aqui, até porque as pessoas que vêm até o Hotel Guativa vêm com um poder aquisitivo alto e têm poder de gasto. Então, são coisas que nós temos que começar a discutir, coisas que a gente tem que começar a debater aqui na Câmara, e nós estamos apresentando agora esse primeiro projeto do meu primeiro emprego. Já estamos fazendo também uma indicação na próxima semana, no sentido de se criar, para tentar amenizar essa questão da falta do desemprego, um cadastro eletrônico de vagas de emprego. Não sei se já existe na escola do trabalho aqui de Cornélio, mas essa é uma ideia de se lançar as vagas que tem na internet para que as pessoas consigam procurar, porque às vezes as pessoas se sentem inibidas só de vir aqui e às vezes até através da internet conseguem achar um emprego para melhorar a situação. Então, era isso que eu tinha, esse recado. Muito obrigado. Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, imprensa, pessoal que nos ouve através da Rádio Cornélio.
Vou tirar aqui. Obrigado, Jones. Rafael, não só Florianópolis, mas Maringá, nós visitamos a incubadora industrial de Maringá, Santa Rita do Sapucaí, e uma série de várias cidades que se desenvolveram a partir de projetos na área tecnológica, né? Então, realmente é um assunto que nós devemos discutir, porque nós teremos uma grande chance de ajudar as pessoas a conseguir seus empregos, montar as suas micro e pequenas empresas, né? E vamos discutir, Rafael, você tem toda a razão. Eu gostaria de convidar todos vocês, inclusive a imprensa aqui presente, no próximo sábado, às 9h30, estará aqui na cidade o candidato a governador, Ratinho Júnior, que vem através da coligação PSC-PSD, mas nós vamos fazer um evento aqui na cidade. É um evento suprapartidário, não está limitado a nenhum partido político, tá? Então, eu convido todos os vereadores que puderem. Agora eu vi ali que chegou uma extraordinária às 11h30, o encontro é às 9h30, né? Acredito que dá tempo a gente ir no encontro, ficar um pouco e voltar aqui. Mas eu conversei 1h30 com o Ratinho Júnior há uns dias, lá em Curitiba, eu e o presidente do PSD, Luiz Eduardo, e nós reivindicamos várias coisas para Cornélio. Não vou aqui adiantar, porque a gente não sabe se vai sair ou não, mas ele se mostrou extremamente receptivo, admirou muito a inteligência do Luiz Eduardo, né? O Luiz Eduardo é um professor da UEMP aqui, realmente um rapaz que tem um crânio bem desenvolvido, muito bom, de ideias, né? E o Ratinho Júnior até brincou com ele e disse assim: eu quero você na minha equipe, porque você é muito bom. Então, nós temos talentos em Cornélio, não é, Rafael? Que a gente precisa realmente melhorar a condição de emprego e tudo. Então, eu acho que isso é uma reunião, que é uma oportunidade para que nós coloquemos as situações da cidade, reivindiquemos algumas coisas para a cidade, né? E não estou falando aqui de apoio político, eu não apoio político nenhum, nunca apoiei. O outro político que apoiou fui eu mesmo. Mas eu acho que a gente é uma grande probabilidade que ele venha ser candidato a governador, né? Estive também com o Alexandre Kiref, ex-prefeito de Londrina, conversamos por mais ou menos 1h30, e a conversa é mais ou menos no mesmo sentido, né? Então eu convido todos vocês para esse evento suprapartidário, para que nós possamos colocar nossas questões e reivindicações para que a gente possa melhorar a cidade, tá bom? Muito obrigado, eu aguardo todos vocês. Gostaria, já convidando aqui antecipadamente a imprensa, 9h30 vai ser ali no Caicã, no final da Avenida Minas Gerais, e nós vamos fazer um encontro provavelmente muito bom. Muito obrigado, senhor presidente. Luiz Carlos Anúncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha através da Rádio Cornélio, representantes da imprensa aqui presentes, acabo de passar pela mesa e anunciaram ali, doutor Ismar, que o Ratinho Júnior vai ser o candidato Beto Richa ao governo do Estado. Pelo menos tira a gente da escuridão que nós estamos aí, porque a coisa está feia do nosso lado, não, senhor presidente? Nós estamos sem candidato
ao governo, pelo menos um candidato forte, né? Com relação à geração de empregos, que é um assunto realmente muito importante, o vereador Badaró, a vereadora Edmar, devem ter informações que eu não tenho. Porque nós trouxemos aqui na legislatura passada o Jones Alves, que era secretário do prefeito Fred, para falar sobre doação de terrenos. Porque havia uma dúvida na cidade se podia doar terreno, se era cessão de uso, se era por licitação, se era doação. Ele ficou uma hora aqui e não disse nada com nada. Nós ficamos sem saber qual era o procedimento, a gente só sabe que durante o mandato dele não foi doado terreno para empreendimento nenhum, que é uma das formas de estimular a geração de empregos na cidade. Agora, na administração do AMIN, nós já fizemos, eu acho que um requerimento, um pedido de informação, e também não há uma posição clara, e digo isso, vereador Edmar, porque fui procurado por umas 3 pessoas na semana, com indicações de algumas áreas da cidade, do município, dizendo que estão entrando com um pedido na prefeitura para doação de terrenos. Então, no passado aqui nós tínhamos o CONDEI, que eu não sei se ainda existe. Se não tem o CONDEI, quem é que vai analisar esses pedidos de doação de terreno e como é que as pessoas estão indo visitar determinados terrenos na cidade como se aquilo já fosse uma situação definida? Nós não sabemos se é doação, se é licitação, se é cessão de uso. Então, esse é um tema, senhor presidente. Vereadora Edmar, que é líder do prefeito, a gente precisa que o prefeito repasse para a gente qual é o caminho. Porque se um empresário perguntar para qualquer vereador hoje qual é o caminho para pleitear um terreno, por exemplo, para iniciar atividades ou ampliar, eu duvido que alguém aqui nessa Câmara saiba desses caminhos ou desse procedimento. Então, essa situação realmente não está clara e é fundamental e importante que seja esclarecida e rápido para que a gente possa até informar a população sobre o procedimento correto, que se dê publicidade a isso, né? Por onde as pessoas entram, quem é que vai analisar esses pedidos, quais são os critérios, até porque nós temos um lote de terrenos doados aqui na cidade também, que não cumpriram a finalidade e ainda não voltaram também para o município oficialmente, né? Que é outra situação que tem que ser analisada também nessa questão de geração de empregos. Agora, com relação ao CAGED, vereador Rafael, eu fiz aqui um requerimento e nós obtivemos a resposta com relação a essa geração de empregos em Cornélio. Tinha chamado a atenção porque a gente vê muitos desempregados e aí os números que vêm desse CAGED sempre são números interessantes. Cornélio fica em 6º no estado, em 7º. E então havia desconfiança, e essa desconfiança é concreta. Com relação a contratações de empresas terceirizadas na cidade. As empresas estão localizadas aqui em Cornélio, contratam e registram esses empregados aqui em Cornélio, mas estão prestando serviço em Porto Alegre, em Brasília, em São Paulo, em algumas cidades grandes do interior de São Paulo, então inflam o nosso número e, na realidade, não estão sendo gerados empregos aqui. E aí a outra denúncia eu nem vou me aprofundar, porque me parece que tem uma motivação extra aí também para ter essa quantidade de registros aqui. Agora, quando eu fiz esse requerimento, tinha uma servidora dessa área do trabalho aí da prefeitura, e diz que chama a atenção a ela a quantidade de telefonistas e zeladoras que são contratadas em Cornélio. E são exatamente esses serviços de zeladoria e de telefonista que são prestados por empresas terceirizadas que estão localizadas em Cornélio e contratam fora daqui. Se isso for real, muito provavelmente esse número positivo de geração de empregos em Cornélio tende a ser mentiroso e a gente pode estar com uma situação muito pior do que o que esse CAGED mostra, que não é também nenhuma crítica direcionada ao que nós não fizemos ainda, fruto da situação econômica do país, né? Seria curioso até que numa crise absurda dessa, a Cornélio estivesse crescendo e gerando um grande número de empregos. São registrados aqui?
Não, mas acho que pode abrir a exceção. Porque nós temos várias e grandes empresas terceirizadas hoje que prestam serviço de limpeza para bancos aqui em Cornélio de Procopense. E essas pessoas prestam serviço no Brasil inteiro. Isso não pode ser porque, como a sede aqui, Rafael, eles contratam no Brasil inteiro e o registro é feito aqui porque eles são daqui. Tem isso? Até pode ser feito o registro aqui, mas a prestação de serviço vai ser em outro local, inclusive se houver algum problema jurídico, alguma coisa, tem que ser resolvido no local onde foi prestado o serviço. Mas tem que ver se os números do CAGED, por exemplo, estão considerando essa geração de empregos aqui nas cidades. É porque, Luiz, é por isso que eu estou falando, pode estar mascarando isso aí, porque tem empresas aí que tem, de Cornélio, se juntando as grandes terceirizadas aí, que tem só uma empresa que eu conheço tem mais de 1.200 funcionários. Então pode estar dando um emprego virtual que estaria sendo gerado em Cornélio e não, né? Não sei se é isso. É isso. A desconfiança é que realmente pode estar acontecendo isso. É que não é culpa de ninguém, mas os números têm que demonstrar a realidade, porque senão a gente acaba acreditando numa situação que não há, né? Era isso. Dionis Campos. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, gostaria de responder aqui a indagação do vereador Amâncio referente ao CONDEI. O CONDEI está em atividade, Amâncio, e hoje ele está constituído por 2 membros do Legislativo, que sou eu, doutor Ismar, o Celso Marim, secretário de Desenvolvimento Econômico, o Zardo, do Planejamento, o Carlos Trautem, do CODEP, e o Carlos, da CDS, membros da sociedade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela vem recebendo os pedidos de doações de terreno e ela vem fazendo as tratativas. Nós já fizemos uma primeira reunião baseado em uma determinação do Ministério Público. Então, hoje nós estamos seguindo uma determinação do Ministério Público, onde estabelece diversas normas para que, de fato, esses terrenos possam ser cedidos para empresas. Quebrando a rotina, quais são essas? Seria doação, cessão de uso, licitação? A princípio, o Ministério Público, pelo que está no regulamento onde nós estamos seguindo, é cessão de uso. Essa cessão de uso, ela estabelece algumas regras, empresas estabelecidas há mais de 2 anos, todos aqueles critérios de valorização para poder ser contemplado com a doação desse terreno. E então o procedimento é feito via protocolo, no setor da Prefeitura Municipal, onde é encaminhado para o secretário de Desenvolvimento Econômico. Quando junta uma quantidade de pelo menos uns 5 pedidos, reúne o CONDEI e aí nós devolvemos para o município aprovado ou não. Tá? Então, hoje existe já esse trabalho, é um trabalho que está se engatinhando ainda, que nós fizemos a primeira reunião, mas nós precisamos desenvolver e melhorar ele para que a população possa ser atendida. Ok? Outra questão, voltando na geração de emprego, nós tivemos uma apresentação por parte de um técnico do município de Londrina, que trouxe para nós a questão do ISS tecnológico, né? E é muito interessante, porque ele dá a condição para as pessoas que se formam na universidade, para as empresas que vão fazer um investimento, se beneficiar de tributos que pagariam para o município em investimento, consecutivamente gerando emprego e renda para a nossa localidade. Nós estamos tratando amanhã, quero já aproveitar a oportunidade e convidá-los para que possam participar, às 14 horas na Associação Comercial, de uma reunião onde nós estaremos tratando a questão dos ambulantes. Tá? Nós temos uma lei de 2011, quando Vanildo Sotero era o prefeito,
e essa lei precisa ser regulamentada e nós precisamos participar dessa discussão junto com o setor da fiscalização. A doutora Kelly vai estar presente com a gente lá amanhã, secretário de Planejamento Econômico, membros da sociedade do setor comercial, para que a gente possa buscar um entendimento, porque é uma situação, senhor presidente, que nós temos que tratar com muita cautela, porque hoje existem muitas pessoas no município sobrevivendo de forma ilegal. Tá? Então, o município precisa regularizar a situação dessas pessoas. E hoje existe, através da abertura do MEI, um facilitador. Nós temos que mostrar para essas pessoas que, quando ele se formaliza, a possibilidade de um crescimento econômico da atividade dele é muito grande. Né? E nós temos que, de certa forma, também coibir esses forasteiros que estão vindo aí, Rio Grande do Norte, Bahia, se hospedando em hotéis, vendendo para os nossos consumidores e levando recursos do nosso município. Isso empobrece o nosso município. Então, da mesma forma que nós tratamos a questão da feirinha, que nós criamos uma limitação, criamos normas, nós estaremos trabalhando a partir de amanhã para tratar essa questão dos ambulantes no município. Obrigado. Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente, população que nos acompanha através da Rádio Cornélio. Rapidamente, só abordar, hoje volta em primeira votação o projeto do Parlamento Jovem. Eu havia protocolado já com a assinatura da mesa, mas acabou não entrando na terça-feira passada. Achei que havia, mas não havia. Então, hoje ele já volta e agradeço o apoio da mesa dos senhores vereadores. Também quero dizer em relação ao PELC, explicar para a população que acompanhou na semana passada aqui e também através da rádio, que nessa semana o Executivo acabou cumprindo, né, o Edmar, como líder, conversou com o pessoal do PELC, tinha encaminhado uma reunião, essa reunião aconteceu, o pessoal foi atendido, trouxe a informação para nós hoje, e a Prefeitura, ela vê 3 caminhos para que possa dar essa continuidade, né, no procedimento, um mais fácil, outros 2 um pouco mais complicados, mas de qualquer forma a gente também não vai expor aqui esses caminhos agora, que não vem ao caso, mas eu quero passar a tranquilidade para o pessoal que pelo menos as providências estão sendo tomadas. Uma reunião ontem conduzida pela vice-prefeita, junto com o pessoal do PELC, junto com o jurídico, eles já estão levantando esses caminhos. A gente fica contente, porque era uma situação muito delicada, de uma grande importância, e em uma semana nós tivemos pelo menos um grande passo já dado. E eu tive a curiosidade hoje de levantar as informações e ver para quando seria isso, se realmente esse procedimento fosse para que desse encaminhamento agora ou uma coisa para programar para o início do ano que vem. E o Executivo deu a resposta que é para já, é uma medida de imediato para que possa retomar. Então a gente fica feliz que em relação a isso está sendo tomadas as devidas providências. Muito obrigado. Edmar. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia nesta noite, público que nos ouve através da rádio, da transmissão, muito boa noite. Vereador Neto, esse é o grande problema que acontece na administração pública. Não é bem assim que ocorreu a reunião. Vossa Excelência disse que foi o que te passaram. Eu estava presente, foi conduzida pela vice-prefeita, conduzida pelo secretário de esportes. Edmar, só para deixar rapidinho, só para deixar público, né, não que houve controvérsia, mas hoje na presença do prefeito e da vice que eu recebi essas informações e trouxe agora na tribuna. Ah, tá, mas eu participei da reunião ontem, às 10 horas da manhã, estavam todas as pessoas ligadas ao PELC. É claro que a prefeitura está se empenhando o máximo possível, mas quando o PELC iniciou, todo mundo sabia, e lá foi deixado bem claro, e eu fiz essa pergunta, e eles sabiam, que as informações elas saem de um jeito, senhor presidente, chegam de outras. O PELC, ele tinha o seu início, o seu meio e o seu fim. E o fim era agora.
né? Porque várias coisas foram ditas durante a semana, que era por causa que não foi feita uma prestação aqui ou ali, nada. Era para ser terminado. E todas as cidades que têm o PELC, que pediram para o Ministério do Esportes a renovação, todas fizeram. Só que o problema está lá em cima, que eles sabem que esse ano, vereador Fernando, não tem verba e que o ano que vem ninguém sabe o que vai acontecer. E que é muito difícil hoje, através do governo federal, que essas pessoas possam ser contratadas. Aí, senhor presidente, existe a possibilidade, através da Fundação de Esportes, da Prefeitura, de tentar agregar essas pessoas. Mas não é desse jeito. Primeiro, porque é por causa de verba. E segundo, porque nós temos que, se for por contratação pela Prefeitura, através de concurso público ou através de terceirizada, mas não é da noite para o dia. Então nós não podemos chegar aqui e deixar bem claro, senhor presidente, para as pessoas criar expectativa que isso pode acontecer hoje ou amanhã. Não, leva algum tempo. Eu acredito e posso estar enganado, mas esse ano esquece. E as pessoas que saíram de lá ontem saíram cientes disso. Não há culpa de ninguém nisso, deixar bem claro aqui. A Prefeitura está tentando fazer o máximo possível, mas não é fácil. Mas em relação, senhor presidente, ao PELC, é isso, nem sabia que ia ser citado, mas eu quero deixar aqui, vereador Luiz Carlos, Vossa Excelência foi feliz quando até separar Jones de Jones, né? Que a gente tem convivência hoje com o Jones e não com o Jones. Quando ele veio aqui, nós achávamos, e ele se colocava aqui como o Severino Quebra-Galho, que ele estava ajudando em todas as áreas da Prefeitura, e ele não foi o Severino Quebra-Galho, foi o Severino Quebra a Prefeitura junto, né? Porque o que aconteceu durante os 4 anos, nós não vamos nem comentar, senhor presidente, foi uma catástrofe. E nós temos que começar novamente a procurar, a levantar a Cornélio Procópio. O vereador Rafael Sampaio foi muito feliz em cima de usar essa mão de obra na tecnologia da UTF-PR, e eu me lembro que eu estava presidente da Câmara, e eu fui procurado, já que falei com o Rafael agora, pelo senhor Jason, se eu não me engano, que tem uma empresa desta área aqui. E eu fui ali na Vila América, na época. Nós fomos eu, se eu não me engano, com o assessor jurídico, Dr. Marcos Amin, na época, não lembro quem. E eu entrei, achei que era uma empresa, até por fora, a estrutura pequena. Quando eu entrei e comecei, Rafael, ver nessa área de tecnologia, ele tinha, naquele momento, senhor presidente, estava lá, 30 funcionários. Eram 30 funcionários divididos numa sala do tamanho desse plenário aqui. Vereador, oi. Permite enriquecer a sua informação? Claro. Hoje ele está num prédio próprio, novo, moderno e com 100 funcionários, faturando 5 milhões de reais. Aonde? Ali, próximo a casa do Minato ali. Então, aqui em Cornélio. Isso. Porque ele viu a possibilidade, é isso que eu ia chegar, porque ele viu a possibilidade de Cornélio Procópio, porque na época ele me pediu que eu marcasse uma audiência com o prefeito prontamente atendeu e passou para o Jones Alves, vereador dos Carlos. Aí não preciso dizer para o senhor o que aconteceu. Toda semana o secretário me ligava que ele tinha sido ensabonetado dentro da prefeitura, que ele só queria um apoio de um terreno, e ele mesmo dizia que ele teria condições de girar esse valor que foi citado pelo vereador Jones e de gerar 100 empregos. Está aí, ó. Ele não esperou o Executivo Municipal, que se tivesse esperado, estaria parado até hoje, e mostra, vereador Rafael, que nesta área o que dá para ser gerado. Só para completar, terminar, senhor presidente, nós sabemos a situação da malha asfáltica de Cornélio Procópio, todo mundo sabe o empenho do prefeito, de todos aqui, conseguimos 10 milhões para asfaltar, mas a população também, ela tem que apoiar. Hoje, vereador André, eu estive no Jardim Primavera e a máquina que faz aquele micropavimento, senhor presidente, estava lá. Eu vi, era por aproximadamente 10 horas da manhã, aquela penúltima rua ali, ela, do jeito que ela subiu para um lado, ela já veio para o outro. Em 20 minutos, meia hora, só parou para abastecer, ela fez mais de 100 metros de rua, né, com micropavimento. Mas eu falo, por que nós temos que ter o apoio da população, doutor Ismar? Porque naquele momento, eu conversando com os funcionários, porque ela sobe por aqui e desce, né? E ela completa a rua, por causa do espaço. E eles já colocam aqueles gradil para ninguém passar, porque ele diz que depois de 3 horas, aí aquilo ali já secou, pode passar. Mas, infelizmente, algumas pessoas não respeitam, vereador Tião, e começam a passar por carro e não tem, os coitados dos funcionários da prefeitura, não tem o que fazer. Eles colocam os cavaletes, mas as pessoas pegam, passam e passam por cima ali e começam a afundar. Aí fica difícil, né, senhor presidente? A população, eu sei que é uma minoria,
mas e quem estiver escutando e que cobre, né? Eu tenho certeza que a maioria são pessoas que querem o bem de Cornélio, que nos ajude a cobrar da minoria para que eles não façam isso, porque senão depois é um dinheiro jogado fora, porque os funcionários estavam lá, estavam trabalhando, mas infelizmente algumas pessoas pegam seus veículos e passam em cima, danificando todo o trabalho que está sendo feito. Era só isso, senhor presidente. Passamos para o grande expediente. Rafael Sampaio. Amâncio, apenas para esclarecer, é óbvio que o CAGED ele não faz um retrato fiel da questão do emprego e desemprego, mas ele mostra uma tendência. E se você for verificar no ano que aconteceu, você nota realmente que quando chega a safra, que Cornélio é uma cidade eminentemente agrícola, quando chega a época de safra, colheita, que a economia gira mais, você nota que o emprego aumenta. Acaba a safra, isso acaba sendo reduzido. Isso é a tendência que você começa a notar. Até quando saiu esses levantamentos das cidades que estavam gerando emprego no estado do Paraná, e o Cornélio estava entre as 10, eles citavam que isso era em razão da safra que estava sendo colhida e que isso gerava renda. Mas, de qualquer forma, é até importante a gente comentar também essa questão dos terrenos. Hoje nós estávamos andando lá no Parque Industrial Domingos Soares, e o que a gente nota lá é 1, 2, 3, 4 empresas funcionando, e a maioria dos terrenos lá ou tem galpões abandonados ou nem isso tem. E às vezes talvez fosse trabalho de recuperar alguns desses terrenos, até para doar para quem queira realmente instalar uma empresa lá. E essa talvez seja uma ideia de recuperar aquele parque industrial lá. Muito embora, até complementando isso, o que a gente viu com relação a essa questão do emprego, saiu uma pesquisa sexta-feira, acho que foi na Folha de Londrina, esclarecendo quais são os principais itens que um empresário analisa quando da instalação de uma empresa. Primeiro, a localização, e até eles estavam citando de Londrina, que é próximo a Curitiba, próximo a São Paulo, saída, e Cornélio também é. Ou seja, um dos requisitos. O segundo requisito que eles verificam é a questão de mão de obra qualificada, que também temos aqui em Cornélio Procópio por conta das faculdades. O terceiro é os incentivos fiscais, e só em quarto lugar vem a questão dos terrenos. Então, é isso que nós temos que ver. A localização nós temos, a mão de obra nós temos, talvez tenhamos que discutir a questão de incentivos fiscais e a questão da doação dos terrenos, às vezes recuperando terrenos que foram doados, não foram aproveitados, e refazendo isso para verificar se implanta essas indústrias. Nós estamos vendo que as outras cidades também estão correndo atrás disso e a gente não pode dormir no ponto. Até nessa mesma pesquisa já estava, falou de Maringá, na verdade, Londrina também já está investindo nesse setor. Eles estão tentando pegar os exemplos de Florianópolis. Concede uma parte? À vontade. Bom que é no grande, é até bom para a gente discutir isso aí. A gente é muito cobrado por causa disso. E até aproveitando a tua orientação como advogado, nós temos um grande problema hoje no antigo parque industrial. 90% das pessoas que lá atrás receberam os lotes não fizeram o que era para ser feito, não cumpriram o objetivo. Tem casa lá hoje que é para churrasco, para piscina, para futebol, alugo, e a gente sabe do que é. Uma mansão lá, gigantesca. E eu não sei se dá isso com o apoio da prefeitura, com a Câmara, a gente procurar os órgãos competentes, Ministério Público. Tem como mesmo, porque lá atrás alguns já escrituraram, tem você fazer retrocessão, mesmo eles tendo teria que ver a lei que foi feita, porque eu acho que a lei, antigamente, se estabelecia que em 2 anos o cara tinha que implantar, senão teria que a lei ser normal foi feita lá atrás. Até recentemente nós tivemos um caso parecido. Permite, vereador, até tem uma informação privilegiada desse assunto que chegou hoje. O secretário de Desenvolvimento Econômico
informou que eles estariam notificando ainda esta semana os proprietários. Esta semana, os proprietários estarão recebendo as devidas notificações. Até tem um terreno lá que era uma empresa de bateria, e esse terreno, a empresa acabou fechando as portas, acho que hoje não funciona mais nada lá, mas, por exemplo, esse terreno já é um terreno mais complicado por causa da questão ambiental, que lá parece que tem chumbo. Inclusive, na época estava se discutindo que ele só poderia ser utilizado para a implantação de outra fábrica de bateria. Aí é um outro caso. Mas lá, você chegando lá, tem barracões que começaram e não terminaram, tem muita... Barracão que foi doado em garantia de outra coisa. Outra coisa que também não foi utilizado, e era caso de fazer mesmo a retrocessão, devolver. É um espaço próximo aqui de Cornélio, um espaço bom, que poderia ser utilizado aí para a implantação dessas empresas. Por fim, só fazendo um agradecimento aí, essa semana nós tivemos a notícia que o senador Roberto Requião conseguiu aí já liberar R$250 mil para o Fundo Municipal da Saúde, para aquisição aí de equipamentos para guarnecer aí os postos de saúde. Muito obrigado. Ismar Nóbrega. Voltando aqui ao grande expediente, eu esqueci de mencionar aqui que nós teremos nesse encontro de sábado a presença de vários deputados federais e estaduais também. Não vou citar nomes aqui porque eu gostaria de fazer um alerta à Câmara, à cidade de Cornélio Procópio. Todo mundo aqui sabe o que é narguile ou narguilé. Narguilé é um fumo, um aparelho que libera fumaça a partir, ela é chamada cachimbo de água, e ele tem uma origem no Oriente. E ele utiliza o ar aquecido com carvão. E nós estamos sabendo que aqui na cidade vai abrir ou está abrindo uma empresa para que as pessoas fumem o narguile. Está em funcionamento, exatamente. Bom, André, eles usam fumo, frutas, aromatizantes e muitas vezes trocam a água, que é o veículo natural do processo, por bebidas alcoólicas, tabaco e maconha. E numa rápida pesquisa que eu fiz, Rafael, diz que o narguile, ele é 100 vezes mais potente do que o cigarro. Então os empresários, eles usam cheiros semelhantes a chiclete, sabor melancia, vários aromas, várias cores, para atrair principalmente os jovens. E esses jovens, com certeza absoluta, eles estão sujeitos a uma série de doenças graves. Primeiro porque não existe uma piteira para cada um, a piteira é coletiva. Todo mundo fuma na mesma piteira. Então, essas pessoas, principalmente esses adolescentes, eles poderão adquirir doenças infecto-contagiosas pelo compartilhamento das piteiras. Entre essas doenças, as mais comuns, o herpes, a hepatite B e a hepatite C. Vamos lembrar que existe vacina contra a hepatite B, mas não existe vacina contra a hepatite C. Né? Doenças cardíacas, principalmente doenças coronarianas. Nós sabemos que o fumo, Rafael, ele provoca um espasmo das artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o nosso coração, né? O mais grave de tudo, ele provoca vários tipos de câncer. Eu gostaria de alertar
à cidade de Cornélio Procópio, principalmente aos pais, que seus filhos podem adquirir câncer de boca, de faringe, de laringe, de pulmão, câncer de bexiga, leucemia, além de uma grande probabilidade de disseminação da tuberculose. Tá? Então, fica esse alerta aqui a todos vocês que puderem se utilizar dessas informações. Para que... uma parte, pois não, Rafael. Apenas acrescentando ao que você falou, a gente tem conhecimento que eles não introduzem apenas o fumo, né, nesses naí. Introduzem bebida alcoólica no filtro, às vezes até drogas, né? E maconha. E essa é um alerta que tem que ser feito mesmo. E a gente tem que... porque a gente vê muita divulgação contra cigarro em TV, mas muito pouco sobre a questão do narguilé. E acho que a gente tem que... Exatamente. Eu acho mais grave de tudo, Rafael, que quem utiliza isso, são pessoas jovens, na grande maioria. E essas pessoas, elas ficam num ambiente, isso é um alerta importante também, elas ficam num ambiente pequeno, em grupos apertados, e mesmo os que não fumam, Rafael, eles têm todas as condições de adquirirem todas essas doenças que eu mencionei aqui, pelo fumo passivo. Igual o fumante do cigarro, ele produz um fumo passivo, que as pessoas que vão inalar isso aí podem correr nesse mesmo risco de doenças graves. Então eu gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar isso aí, para que os pais tomem muito cuidado. E tem referência, viu, Rafael, de pais que compram narguilha e colocam em casa e chamam os filhos para fumar. O que é um grande absurdo. É um total desconhecimento do potencial infeccioso e cancerígeno dessas substâncias. Obrigado. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, para não deixar passar em branco, senhor presidente, nós tivemos dia 7 de setembro o desfile da independência, com muita gente na Avenida Cornélio, mantém uma tradição das pessoas irem realmente para as ruas. E aqui rememorar que o presidente dessa casa, o vereador Badaró, tocou em grandes fanfarras que nós tivemos aqui no passado. Lembro aqui a fanfarra do Roberto Carazão, o Zumira tinha uma fanfarra muito boa. E agora, nesse desfile, percebemos que as escolas municipais, a maioria delas, se apresentando com fanfarras bem organizadinhas. Mas uma coisa chamou a atenção, vereador Rafael, uma quantidade pequena de alunos nas escolas municipais e uma quantidade muito grande de alunos nas escolas particulares. E aí me chamou a atenção uma situação que eu tenho trazido algumas vezes aqui nessa tribuna, a quase ausência de negros e afrodescendentes estudando nas escolas particulares do município. E uma quantidade grande de negros e afrodescendentes estudando nas escolas municipais. Isso comprova a desigualdade e a injustiça social. O negro não tem condição de pagar a mensalidade nas escolas particulares. Então, por mais que digam que não, essa é a realidade nossa. E o desfile de 7 de setembro mostrou isso, e mostrou também um problema, vereador Badaró. No passado, a UTF-PR de Cornélio participava de uma maneira grandiosa desse desfile. Isso há muitos anos, quando era Cefet ainda. Inclusive traziam bandas de Curitiba. A UEMP participou desses desfiles do passado. Não participa mais. E as faculdades particulares também não participam dessas comemorações. Nenhuma faculdade particular participa. E aí fui consultado e parece que o município convida. O município faz o trabalho de convidar, tanto o TFPR, quanto o EMP e essas faculdades particulares. Então, quando a gente fala em inserção social, né,
dessas instituições, algumas delas particulares, ganharam dinheiro na cidade, seria de bom tom que participassem dessas comemorações cívicas, né? Daria uma grandiosidade maior ainda a um evento que já é importante na cidade. Com relação à criação, aí nós temos que parabenizar, então, as pessoas envolvidas na organização desse desfile, que realmente não foi de grande porte, a população realmente participou ativamente. Com relação à geração de empregos, vereador Rafael, quando fala em mão de obra qualificada, tem um número curioso em Cornélio levantado dentro do CREA. Cornélio é a 36ª cidade do estado em população, mas curiosamente é a 20ª cidade do estado em número de profissionais. Cornélio tem mais engenheiros, técnicos e tecnólogos residentes aqui do que cidades como Cianorte, Paranavaí, Arapongas tem menos profissionais residentes do que em Cornélio. Isso é resultado também da UTFPR, que foi uma quantidade, vários não se fixam na cidade, mas tem muitos procopenses que estudaram ali, se formaram e continuam na cidade, então mão de obra qualificada tem. E o vereador Jones trouxe uma informação que me surpreendeu até, nessa questão do Condei, por exemplo, eu não tinha informação que já está funcionando, talvez tenha faltado divulgação da própria administração com relação à existência, até porque a partir de agora nós vamos tomar a iniciativa e a liberdade de encaminhar esses pretendentes, esses empresários que querem, para que se inscrevam e possam pleitear o benefício. Eu vou tomar até o cuidado de procurar o Condei para ver as regras certinhas para que eu possa ajudar na divulgação também. E com relação ao esporte, aí eu vou fazer uma coisa, vereador Rafael, com relação ao PEC, que o vereador Neto abordou e os membros do PEC abordaram aqui. Cornélio tem uma única modalidade esportiva que se destaca no estado. É o basquetebol, eu acho que é masculino e feminino, por conta do trabalho do professor Paulino, da UTFPR, em parceria com a iniciativa privada. Então, só funciona isso. Nós não temos seleção de futsal de destaque, handebol, voleibol, nós não temos mais isso como destaque na cidade. Então, só funciona o que tem a participação da iniciativa privada. Por conta disso, o professor Paulino solicitou, e nós tínhamos inserido no orçamento, a ideia dele é terceirizar as modalidades esportivas da cidade. Ao invés de contratar profissionais, como o pessoal do PEC, ou através de concurso que está provisoriamente ou temporariamente suspenso, ele sugere que seja feito o que foi feito com o basquete. Ao invés de contratar profissionais, contrata uma empresa, muito provavelmente de um profissional de educação física, através de licitação, e quem ganhar a licitação vai ficar responsável, como já acontece com o basquete, de fazer funcionar desde a escolinha até as seleções adultas. Viu, Luiz? Vamos abordar isso, mas foi isso que foi sugerido lá ontem. Que é uma das saídas, das 3 saídas, você contratar uma empresa. Só que o problema, você que falou bem, contratar. Quem contrata tem que pagar. Sim, aí a sugestão dele foi, ao invés de fazer como o PEC, que aí joga bambolê, amarelinha, pula corda, e muitas vezes o PEC, aqui nós temos que realmente falar. Muitos deles, por exemplo, têm atividades em escolas particulares e academias na cidade durante a semana e desenvolviam a carga horária no fim de semana através de ruas de lazer. Então, o funcionamento do PEC também, que me desculpem, em algumas situações funcionou, mas em várias situações, e o próprio Carlos Bonfim, secretário, chegou a falar durante a semana que muitos ali utilizavam como complementação de salário e como complementação de atividades nos horários que eles podiam. Então, essa questão da terceirização não abrangeria, evidentemente, que todas as modalidades, mas se nós já temos um basquete forte hoje a nível estadual, com participação de empresas e da iniciativa privada. Isso pode ocorrer com o futsal, pode ocorrer com o vôlei, pode ocorrer com o handebol no primeiro momento, que serão pegar as modalidades com mais gente. E o professor Paulinho acha, por exemplo, o vereador Edmar, que nessa questão de custo, não seria um custo muito elevado. Seria um valor exato para a remuneração do profissional, porque seriam, muito provavelmente, firmas individuais em nome do próprio professor de
de Educação Física, e ele ficaria responsável com o contrato amarrado, tendo que dar resultado e retorno para o município, e se não der, rompe-se o contrato e licita novamente o procedimento. Uma parte, Luiz Carlos, em cima do que você está falando, eu cheguei a acompanhar na cidade de Londrina algumas modalidades que seguem esse exemplo que você está falando. E o mais interessante desse tipo de prestação de serviço, desse trabalho, é que ocorre um trabalho de periodização. É justamente isso que você está falando. É um acompanhamento com o jovem, com a criança, muitos são inclusos no ciclo olímpico e aí por diante. E é assim que você consegue trabalhar com rendimento, né? Quando eu estava na faculdade, cheguei a fazer estágio em um segmento desse, e era justamente isso que a gente priorizava. Então tinha a Fundação de Esporte de Londrina, mas tinha essas modalidades que tinham essas parcerias, esses convênios, tá? Em que tinha uma comissão técnica especializada, e justamente o que você falou, vinha pelos subs, pelas categorias, até o juvenil, e algumas modalidades com o profissional, assim como acontece no atletismo de Londrina hoje. Tem equipes de base muito fortes e também atletas profissionais com o apoio da Fundação de Esporte e com as empresas privadas. Com supervisão a Fundação não perderia a função, ela supervisionaria esse trabalho. A Fundação de Esportes hoje nossa, ela tem 3 funcionários, 3 assessores. Até porque não tem condição de fazer. Carlos, e o Rafael, se eu esquecer alguma coisa, que ele me complemente, e o Rafael sabe disso, nós íamos os Jogos Abertos em qualquer modalidade, e nós tínhamos completo basquete masculino, basquete feminino, vôlei masculino, vôlei feminino, futebol de salão, handebol masculino e handebol feminino. Qual mais, Rafael? Coletivo. Falou vôlei feminino. Nós tínhamos o judô muito forte, nós tínhamos o atletismo muito forte, tanto que nós íamos de 2, 3 ônibus e a mais de 100 pessoas, né, Rafael? E em qualquer dessas modalidades, Cornélio fazia parte, senhor presidente, do top do Paraná. Era Cornélio, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba e Guarapuava. E as pessoas que caíam na chave de Cornélio, o Rafael lembra isso, eles queriam correr em qualquer dessas modalidades. Hoje o Cornélio, os Jogos Abertos parece que tem 2 ou 3 categorias, fases agora, né? Cornélio não está indo nem em nada. Inclusive esses profissionais do PELC, vereador Rafael, deve ter, de repente, bons profissionais lá dentro, que se organizem através se fosse para ir para uma licitação, participem disso. Né? Só que de uma maneira supervisionada, sendo obrigados mesmo a montar escolinha, a montar seleções permanentes dentro de um custo razoável para o município, porque às vezes fica mais barato terceirizado do que fazer um concurso, contratar um profissional de educação física com encargos, e aí nós vamos cair, senhor presidente, numa história que nós ouvimos hoje. Não podemos generalizar, mas a Prefeitura de Cornélio tem 1.400 servidores e já tem um monte de gente achando que funcionaria muito bem com 700. Isso consome 60% do orçamento da cidade, quer dizer, tira recursos de áreas que poderiam ser fundamentais. E hoje teve uma reclamação com relação ao asfalto, e quem foi lá, me parece que é pertinente a reclamação, contrata-se um pessoal para trabalhar, e quando a gente vai, tem 10 numa frente de trabalho, tem 1 ou 2 trabalhando, e o resto ou está sentado ou está proseando. E isso acontece muito com as pessoas que têm, e eu sou defensor da estabilidade no emprego, mas o que tem de gente que tem estabilidade no emprego e não trabalha por causa disso também é uma festa. Sabe? E aqui não podemos esconder, a garagem da prefeitura é um problema que faz 30 anos que todo mundo fala que aquilo é um problema. E o Dirceu Funário, o engenheiro da prefeitura, contou uma história para mim há 20 anos. Que ele era encarregado desse pessoal que fazia roçada e capina na cidade, passou numa determinada rua, de 12 que estavam lá, 1 estava trabalhando, 5 conversando, 4 fumando, e ele achou que tinha que cobrar empenho do pessoal, ele parou para cobrar e correu com uma foice atrás dele aqui na cidade. O cidadão, além de não trabalhar, não gosta de ser cobrado também. Então, infelizmente, hoje eles ganham mal, tem que viver de bicos aí por fora, então a situação, no momento, é caótica. O Tião da Venda tem acompanhado o trabalho do pessoal, mas o que tem de gente que não trabalha é uma enormidade e consome 60% do orçamento do município. Aí sobra muito pouco orçamento para muita atividade. Por isso que nós temos que reduzir o tamanho do Estado. O Estado é caro, perverso, ineficiente, de um modo geral, não estou generalizando. Então, por isso que
briga-se muito pela redução do Estado. O Estado é muito grande e faz muito pouco. E consome 60% dos recursos da nação. Então, essa questão da terceirização do esporte, ela vai nessa direção, porque se você contrata o profissional, ele não é eficiente nem dedicado, você já não consegue mais mandar embora se for através de concurso. Se for através da terceirização, não funcionou, rompe o contrato, faz outra licitação e aí a tendência é funcionar melhor. Edmar, vai. Passamos para a ordem do dia. Projeto em segunda votação. Projeto Lei Complementar 010/2017, Executivo Municipal. Cria o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado o projeto em segunda votação. Dispensa. Vereador Janone pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. É aprovado o projeto em terceira votação. Projeto em primeira votação. Projeto Lei 024/17, Dionis de Campos, Ananias Neto, Ismar Nóbrega. Estabelece os padrões e critérios para a instalação de faixa elevada para travessias de pedestres nas vias públicas do município de Cornélio Procópio. Em discussão o projeto. Qual projeto? Em votação o projeto. Senhor presidente, enquanto o vereador Fernando analisa o projeto, existe uma dúvida por parte do vereador, acredito, foi questionado, nós pedimos vistas desse projeto, vereador, por conta de um projeto anteriormente apresentado por Vossa Excelência, que está anexo aí, e o projeto de Vossa Excelência, ele trata de lombadas. Por isso que nós permanecemos e insistimos em manter o projeto onde nós tratamos de faixas elevadas. Existiu também uma proposta, um projeto por parte da vice-prefeita Angélica, na ocasião vereadora, e que tratava-se de faixas elevadas somente em frente a colégios. E nós estamos trazendo o projeto agora de uma forma geral para o município. Depois cabe ao prefeito fazer um estudo junto com o setor técnico para ver o local onde é viável a instalação. Essa palavra, eu estive em Presidente Prudente nesse feriado e eu fico encantado quando eu vou a Presidente Prudente, Gilmar. O respeito que as pessoas têm pelo pedestre, Edmar, nas faixas elevadas. Nos quebra-mola ninguém tem respeito pelo pedestre. Nas faixas elevadas, o pedestre se posicionou para atravessar, todos os veículos param, obrigatoriamente. Sério, a parte, doutor Ismar, eu já vi isso em Camboriú, estava uma vez o presidente lá, Londrina agora está adotando isso. Gramado. Londrina, esses dias em Londrina, naquelas ruas ali, do centro ali, até em ruas subindo, os carros correndo, a hora que vão chegando perto, eles vão parando. Eu acho que isso aí é tecnologia, né? E a gente está aí, é a realidade hoje. Eu acho que quero parabenizar vocês, espero que a gente possa trazer cada vez mais projetos assim, que com isso nós vamos aumentando a melhora na cidade e a capacidade dessa Câmara de fazer projetos bons. Ô Edmar, só completando também, nessas cidades que você e o doutor Ismar citaram, o pé na faixa ele é muito bem aplicado devido à faixa de pedestre elevada. Né? Isso aí é mais um estímulo e um incentivo. Até em cima disso, doutor Ismar, uma vez eu estava em Camboriú e as pessoas têm ali, eles vão passando ali, uns vão com cadeira, Luiz, outros já vão com... E um carro não respeitou. O cara chegou e jogou, Rafael, a cadeira no carro. O cara quis, senhor presidente, arrumar a confusão do carro. A polícia já chegou e já pegou ele e falou: você está errado, você não respeitou ali. E com certeza era gente de fora, não era da cidade, porque os das cidades param. Concede uma parte, parabéns a vocês que estão com esse projeto. A faixa elevada,
ela dá segurança para o pedestre que vai atravessar a rua também. Porque eu vejo aqui em Cornélio, tem 3 camadas de asfalto, de recape asfáltico nas ruas de maior fluxo da cidade, como a Ibrahim Haddad, por exemplo. E entre o meio-fio e a rua tem um buraco de aproximadamente 30 centímetros de profundidade por uns 30 de largura. E o idoso que não enxerga, ele está caindo no buraco. Então a faixa de pedestre elevada tem que ser no nível da calçada. Isso, além do redutor de velocidade, vai dar segurança e conforto para quem atravessa a rua. Acessibilidade, né, doutor? Também cadeirante, portador de deficiência física. E sugerir, doutor Ismar, para que vocês levem ao prefeito, a primeira a gente testar isso, porque muita gente está cobrando, todos os vereadores que eu já receberam cobrança das Francisco Morato. Quem sabe iniciar por ali? Tá certo que o fluxo de pedestre é menor, mas só para a gente já fazer um teste para as pessoas respeitarem. Na própria avenida nossa tem que ser isso aí também? A avenida tem que ser, começando pelo calçadão ali em frente a farmácia Avenida, para que a região já teve um atropelamento recente ali, e o pessoal sai do sinal lá do posto Yamazaki e quando passa por ali, passa correndo muito, né? Então é necessário que seja feito, implantado logo, viu? Não Gilmar, ficar demorando muito, não. Lá em Presidente Prudente, na saída do shopping, tem uma rua extremamente larga, dividida ao meio por canteiros e árvores. E a faixa elevada vai de uma rua a outra. E eu fico impressionado quando a pessoa se posiciona de um lado da rua, os outros do outro lado da rua já estão parando, Amâncio. Eu filmei isso aí, porque eu fiquei encantado com a... Quer dizer, o cara de lá não precisaria, talvez, parar já, né? Mas ele já para e a rua é grande, não é uma rua pequena, é uma rua, eu diria, dá uma rua e meia Avenida 15 aqui. Uma sugestão que eu vou fazer para os engenheiros aí, Amâncio, quando for bolar a faixa, em 97, quando foi a primeira vez na Itália, numa cidade onde meus parentes têm 5 mil habitantes, eles tinham faixa elevada lá já. Então, quando pega um quarteirão, então eleva-se toda a rua, os 4 cantos da rua e mais um meio também, né? Porque aí todo mundo circula ali, tem que ficar, desce o carro, sobe o carro, né? Eu não sei como vou fazer aqui em Cornélio, mas penso que deveria, num quarteirão, quando pegar os 4 cantos, levantar toda a rua, né? Aí, se me permite, senhor presidente, está sendo abordado um assunto importante dentro de uma falha grave. Nós tentamos por 4 anos aqui conversar com uma entidade, um órgão, chamado Conselho Municipal de Trânsito. Na época do ex-prefeito era uma perna de cobra, porque ninguém viu esse conselho na cidade, Conselho Municipal de Trânsito, e eu tenho a impressão que toda essa discussão tem que passar pelo conselho, e tenho cá comigo a desconfiança que esse conselho não está instituído, ou as pessoas não estão nomeadas. Então, qualquer discussão de trânsito passa primeiro por essa questão desse conselho municipal, que acredito que não esteja funcionando. Poderia até na próxima fazer um pedido de informação, inclusive ver se está em dia isso aí. Só para a base legal desse projeto, ela segue as normas do CONTRAN, tá? Então existe uma regulamentação a nível federal e nós tomamos todo o cuidado. Então, assim, o conselho hoje não está instituído, mas assim que o conselho estiver instituído, o embasamento da lei ele está apto para o conselho analisar. Eu não estou relacionando esse projeto com o conselho. É que o vereador Hélio Janone, por exemplo, defende a questão de mão única no monte de ruas na cidade. Então tem que ter esse conselho, vereador, para discutir essas situações. Na primeira sessão nossa não aqui, só o projeto. Primeira sessão nossa aqui, em fevereiro, o Hélio Janone, o vereador Hélio, já tinha solicitado, já cobrado uma única para a cidade. Já estamos terminando o ano e isso não foi ainda resolvido. Então, acho que precisa criar logo esse conselho, a comissão, seja lá qual for a... Peço uma parte. Apenas esclarecendo, Johnny, você já disse que no passado houve uma lei, acho que o ano passado, não lembro quem foi o autor da lei, que já previa a questão da faixa vermelha, onde tinha faixa de pedestre. Acho que já foi aprovada essa lei, e era a lei pé na faixa. Infelizmente, a lei, pelo visto, não vingou, né? Talvez, agora, com essa mudança, venha a vingar, mas eu acho que o principal, além dessa mudança, é estabelecer, através, às vezes, até do conselho, como disse o Amâncio, uma questão de educação
uma campanha de conscientização do trânsito em Cornélio com relação ao respeito da faixa de pedestre. Porque aqui em Cornélio, algumas pessoas costumam respeitar, sim. Eu costumo atravessar ali a Marechal Deodoro, às vezes eu fico um tempão para atravessar ali na Marechal, na faixa, e às vezes a gente consegue, porque algumas pessoas fazem a gentileza de parar. Mas o que eu acho que temos também que verificar, através do Conselho, é campanha de conscientização, a pessoa ir para a rádio, explicar, tem o pé na faixa, é para parar, ir para os órgãos de imprensa. E com isso, é óbvio, já estando com uma faixa elevada, a pessoa já vai ter mais a percepção de que tem realmente que parar. Mas tem que ter essa conscientização, se também, porque senão a coisa, em vez de ajudar, acaba, às vezes, causando até algum acidente. Muito obrigado. Em votação o projeto. Presidente, eu pedi a palavra. Senhor presidente, em 2015, nós apresentamos um projeto aqui, que ele diz no seu artigo 2º do parágrafo 1º o seguinte: o engenheiro e o arquiteto elaborar o projeto de implantação de lombradas ou quebra-molas, obedecendo obrigatoriamente o que estabelece o Código Brasileiro de Trânsito e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e demais resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que verte sobre o assunto. O seu artigo 3º diz o seguinte: a designação de engenheiro e arquiteto ficará responsável pela elaboração dos projetos e implantação de lombadas e quebra-molas, que fará através de uma portaria no prazo de 15 dias após a publicação dessa lei. Eu estou lendo os artigos principais e depois vou explicar por quê. O artigo 15 diz o seguinte: dentro de 45 dias da publicação dessa lei, todas as lombadas e quebra-molas existentes em nosso município serão objeto de análise pelo Departamento de Trânsito do nosso município, em conjunto com o engenheiro e o arquiteto, designado por portaria, que expedirá um laudo visando o enquadramento no que dispõe as resoluções do Conselho de Trânsito e do CONTRAN 3998 e 33609, que regulamenta e estabelece padrões de critérios para instalação de ondulações transversais sonorizadas, lombradas ou quebra-molas de vias públicas, regulamentado pelo artigo 94 do Código de Trânsito. Outro aspecto importante: o Departamento de Obras do município deverá estabelecer um cronograma, no máximo a cada 4 meses, para pintar e refazer a pintura de todas as ondulações transversais ou lombadas e quebra-molas. Por quê? Porque o trânsito de Cornélio hoje ele é municipalizado. Se ele é municipalizado, ele tem renda própria. E por último, nós colocamos o seguinte no artigo 8º, tá? Para que o engenheiro e o arquiteto estude a implantação de ondulações transversais, lombadas e quebra-molas de ruas ou bairros e residências que tenham ou não estabelecimentos comerciais, o pedido deverá ser precedido, no máximo, por 2/3 de assinatura dos moradores daquela via. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos uma lei nacional e adaptamos ela a nível de Cornélio Procópio. O projeto 24/2017, apresentado em data de 11 de agosto de 2017, ele é muito semelhante a esse projeto apresentado em 2015. Ocorre que depois disso, a ex-vereadora Angélica Ochaneschi apresentou o projeto 353/2016, que diz o seguinte: fica implantada a faixa elevada para a travessia de pedestre em frente ao estabelecimento de ensino do município, no modo da resolução 495 de 5 de julho do CONTRAN e que acompanha a devida sinalização. Muito bem. Agora, observando aqui dentro desse projeto, tem um novo projeto aqui, que é igualzinho. Peraí. Um novo projeto que diz o seguinte: fica implantado a faixa elevada para a travessia de pedestre em todas as vias públicas do município, nos termos da resolução 495
de 5 de junho de 2014 de CONTRAN, acompanha a devida sinalização. O que me preocupa, tá? E aí eu acho que a assessoria jurídica poderia ter se atentado a uma questão de quando um vereador apresenta uma nova lei que trata do mesmo assunto, no seu artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogadas todas as disposições contrárias. Quer dizer, nós temos hoje em Cornélio 436 lombadas, o pessoal da imprensa aqui me informou, ou quebra-molas, tá? É preciso se rever isso, tá? A cidade de Guaíra, tá? Ela fez uma revisão de todos os quebra-molas e lombadas que existiam na cidade. Sentou junto com o Ministério Público, fizeram um TAC e depois foram aplicados. Nós nunca cobramos isso do município de forma veemente, entendeu? Porque eu acho que nós temos uma prioridade hoje muito grande, que é a questão dos buracos na cidade, tá? Mas ao aprovarmos, tá, esta lei de hoje, nós revogamos as leis anteriores, tá? Eu fico aqui esse projeto aqui, por exemplo, da forma que ele está colocado, tá? Pelo que me parece, o município passa a partir de hoje ficar desobrigado, tá, a rever os atuais quebra-molas. Eu vou citar um fato. O quebra-mola, por exemplo, lá na rodoviária, ele é extremamente grande. Ele pega debaixo dos carros da gente, tá? O Luiz passa lá todo dia, sabe muito bem disso. Precisa ser revisto aquilo lá, ser colocado conforme está em anexo aqui no projeto apresentado, que é aquela via que você passa por cima e depois você desce. Então, existe, senhor presidente e senhor secretário, uma questão técnica aqui que precisa de ser resolvida, porque a partir do momento que nós aprovarmos esse, o município fica desobrigado a rever as atuais quebra-molas. E uma questão, tá? A questão da colocação de uma travessia, de uma lombada, como melhor seja, não pode ser uma questão pessoal. Ela tem que ser uma questão de um conjunto de pessoas. Quando foi que a gente colocou na lei essa preocupação? Pelo menos para entrar com o requerimento e o engenheiro dar um laudo, tá? Precisa do engenheiro dar um laudo para isso e verificar o fluxo de veículos que é feito naquela rua. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente que mora num bairro que é um pouco mais distante da cidade, eu costumava ir pelo Pérola para casa. Hoje, todas as ruas, né, o senhor sabe, tem quebra-mola colocado. Precisa se rever isso, entendeu? A questão de ser colocado hoje essas quebra-molas, por exemplo, tá? O transporte coletivo, tá, é extremamente prejudicado, porque a lei nacional diz que onde passa o transporte coletivo não pode ter lombada, tá? Ocorre o seguinte, que para vocês terem uma ideia, normalmente o transporte coletivo numa cidade, ele chega a andar 50 km por hora. Em Cornélio ele anda 27 km por hora, entendeu? É a média dele. Por quê? Por causa dos quebra-mola. Aonde que isso vai atingir? Isso atinge diretamente no valor do preço da passagem dos usuários do transporte coletivo. Então, eu estou colocando todas essas preocupações, vereador Jones. Acho que o vereador deve apresentar a iniciativa. Acho que nós temos uma luta muito grande em relação aos quebra-molas. Essa luta precede de uma prioridade do município, que é a questão hoje de fazer em todos os bairros de Cornélio a operação tapa-buraco, a operação de lama asfáltica, né? Agora, quando nós aprovamos esse projeto, revogou os projetos que tem anteriormente, quer dizer, nós não vamos ter hoje, no nosso entendimento, salvo por alguma outra razão, como cobrar uma readequação das atuais lombadas que nós temos na cidade. Então, estou colocando essa preocupação aqui para que os nossos vereadores avaliem o que nós estamos votando nesse momento. Só para concluir, senhor presidente, de acordo com a orientação do jurídico, esse projeto ele supre o projeto da vereadora Angélica, mas não supre o projeto de Vossa Excelência, porque o projeto de Vossa Excelência ele trata de lombadas e quebra-mola. Nós estamos falando de faixas elevadas. Foi o que ele deixou claro. Peço a palavra, senhor presidente. O que chama a atenção nessa situação do vereador Fernando
estava aqui comentando com o vereador André, eu acho que nós temos, desde a legislatura passada, deve ter coisa de uns 300 projetos aprovados aqui nessa casa, que viraram poeira e foram engavetados. O vereador Fernando, só numa levantada ali, ele já traz um de 2011, depois o outro, depois o da Angélica, depois veio do vereador, e cá entre nós, sabendo da situação da prefeitura, não vai funcionar nenhum. O prefeito não vai fazer lombada elevada em lugar nenhum. É interessante até prever isso em lei, mas a coisa que nós mais temos nessa prefeitura é lei aprovada que não funciona e que não vai funcionar, que é sancionada, publicada, engavetada, e é isso que acontece. Então, com relação a isso, às vezes, muitos vereadores, até por uma questão de ego, de vaidade mesmo, apresentei 50 projetos de lei. Aí pergunta para ele, isso aí melhorou em que a vida da população? E nada, porque nenhum foi colocado em prática. Então é mais exercício de vaidade do que interferir na vida das pessoas. Não falo isso especificamente com relação a esse projeto, não. Estou falando de uns 200 que estão engavetados lá na prefeitura e não têm utilidade nenhuma na vida da população. Amâncio, senhor presidente, eu estava no SAMU há 2 dias atrás, fui levar comida para minha filha, e houve um caso de um senhor que passou mal no meio da rua aqui, e a ambulância demorou 3 minutos para chegar lá, segundo o motorista, pelo excesso de quebra-mola. E esse senhor foi colocado na ambulância e na entrada do pronto-socorro fez uma parada cardíaca. Quer dizer, os quebra-molas, Fernando, podem, eu não sei se essa pessoa faleceu ou não, mas podem ter sido uma das causas. Então, eu concordo plenamente com o que você está falando. Os quebra-molas têm que ser revistos, reduzidos, é um exagero a quantidade, né? Dentro disso que você estava colocando, eu quero colocar uma questão pessoal que o senhor fez me recordar agora. Meu filho Samuel, tá? Esposa teve um descolamento de placenta, e com seguido de sangramento. Foi a viagem mais longa da minha vida que eu fiz até hoje. E não conseguimos chegar no hospital. Tivemos que parar no consultório médico e lá ter feito o tratamento para depois ir. Pela quantidade de lombada, porque ela tinha que ir devagarinho com o carro. O menino estava por um fiozinho ali, entendeu? Então, nas vias públicas principais, tá, precisava de ser feito uma revisão disso. Nada do transporte coletivo, porque isso traz prejuízo para as pessoas que utilizam, para os ônibus coletivos. E nessa questão que o senhor está colocando aqui, nós temos que ter rua para as ambulâncias poderem percorrer. E temos que ter uma população. E existem recursos, tá, para educar a população. Né? Nós não podemos... hoje é muito fácil você chegar nos 20 pontos na carteira e ter que passar pelo sistema. Então, quero dizer para os senhores o seguinte, você faz várias leis, tá? O vereador Badaró tem vários mandatos, o vereador Hélio, o vereador... É o seguinte, você pode colocar penalidade nas leis, tá? Qualquer lugar que você pode colocar penalidade nas leis, só que daí você começa, tá, com uma grande quantidade de lei e engessar o executivo também. Então há de se fazer um bom senso, há de se ter um bom senso na elaboração das leis, tá? E eu vejo, senhores vereadores, que essa questão da travessia, da lombada e do quebra-mola, nós precisamos rediscutir isso na cidade. São 436 quebra-molas em Cornélio hoje. É um exagero. É um exagero, entendeu? De colocação, entendeu? Quantas ruas tem em Cornélio, você sabe dizer? Quantas vias públicas, quantas ruas tem em Cornélio? Não sei te dizer quantas ruas tem em Cornélio, entendeu? Não tenho esse número, tá? Mas, para vocês entenderem, por exemplo, você pegar a Vila São Pedro, tá? Recentemente, nós acudimos uma criança que caiu lá, a dificuldade para levar no hospital era pegar uma via que não tinha quebra-mola, o menino sangrando, que tinha batido a boca naqueles brinquedos. Então, eu vejo assim que são questões que nós temos que nos debruçar sobre elas, entendeu? Trazer
todo um conceito jurídico para ela e tudo mais. O vereador está dizendo aí que essa proposta que ele está apresentando não invalida a outra. Tudo bem, só que eu quero dizer para o senhor, tá, que quando nós apresentamos essa proposição, foi no sentido, o que nos inspirou foi aquela travessia lá em Londrina, do lado do transporte coletivo que tem, que você passa por cima e depois você desce, essa que é o que o Brasil inteiro hoje está executando. E nós temos que trabalhar também a questão do pé na faixa, né? Como em várias capitais brasileiras hoje, isso vem sendo respeitado. Eu vejo da seguinte forma, Fernando, eu sinto isso porque eu sou um indivíduo que não tenho ego nenhum, não quero aparecer para nada, eu sou muito na minha e só preciso do meu trabalho. Mas eu vejo com muita importância esse projeto por no sentido do respeito. Por exemplo, você veja ali, aqui na Avenida Minas Gerais tem o Lourenço Filho. Lourenço Filho? Sim. Tem 2 quebra-molas, um numa esquina, outro no outro. Eu não vejo um automóvel sequer parar para deixar as crianças atravessarem a rua. Não atravessam. E quando eu paro, porque eu paro para todo mundo, não só para as crianças, eu paro para todo mundo. Paro, inclusive, no meio da rua e os caras ficam me xingando atrás. Concede a parte, doutor? Deixa eu terminar de mais, só um minutinho. Então, eu vejo o seguinte, que a partir da instalação, e esses quebra-molas são baratos, eles não são caros, são extremamente baratos, que é cimento com tinta. Eu vejo a oportunidade das pessoas aprenderem a respeitar aquelas pessoas que querem atravessar a rua. E eu vejo como a faixa elevada como a melhor solução para isso aí. Não, a parte, doutor. Obrigado pela parte. Olha para você ver como o debate ele é salutar e você abre um leque nas conversações. O senhor citou um quebra-mola e o Rafael citou na faixa, né? A falta de respeito da população, Luiz, é no quebra-mola, é na faixa, as pessoas pensam no dele e esquecem. E foi bom quando o Luiz citou que nós temos, não só nesse mandato, nos outros mandatos, vários projetos engavetados, por causa do ego de muita... faz projeto para falar que eu sou campeão de projetos, e aí a gente vê isso muito na campanha, né, Luiz? Porque eu fiz 200 projetos, 300 indicações, 500 requerimentos. E foi citado pelo vereador Fernando aqui que nós temos mais de 436 quebra-molas. Mas se nós fizermos levantamento aqui, vereadores, a maioria desses quebra-molas foram indicados por vereadores aqui, que para fazer a politicagem barata e sem planejamento, e nós não podemos nos furtar que infelizmente Cornélio foi construído sem planejamento, por politicagem, porque aí o cabo eleitoral lá deve falar, eu preciso do quebra-mola. Chegava aqui, fazia uma indicação e corria no prefeito, para cobrar do prefeito. Então, a gente tem que começar, em cima disso, começar a planejar uma nova Cornélio, porque o próprio vereador Fernando citou aqui, e o Luiz, e por isso que eu falei que o debate ele abre, que o ônibus, que o transporte coletivo ele pode trabalhar em 50, 60 km por hora, que aí o consumo de combustível dele é 1. Mas Vossa Excelência mesmo disse que ele trabalha 27 por muito quebra-mola, então o consumo dobra. E lá quando, é por isso que dá ampla margem de debate, e lá quando fecha a planilha, o proprietário fala que não está aguentando, que tem que aumentar a tarifa, as mesmas pessoas que citam aqui, falam que lá que não pode subir para fazer demagogia, para fazer média com o povo. Então a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você entendeu o que eu estou dizendo, vereador Lé? Então é isso que a gente tem, por isso que a gente tem que começar a planejar a Cornélio. Obrigado pela parte, doutor Ismar. Peço a parte. Está bem discutido? Eu entendi, eu vejo com relação, primeiro, à questão de que essa lei vai revogar a questão dos quebra-molas anteriores, eu acredito que não, porque é bem clara que ela está falando da faixa e a outra falava de quebra-mola, não vejo problema por aí. A única coisa que daí o Fernando me pôs a pulga atrás da orelha é a questão mesmo, porque eu falei assim, agora lá no Lourenço, por exemplo, vai ter um quebra-mola, uma faixa elevada e outro quebra-mola. E aí que a gente tem que repensar mesmo e mandar para o conselho. Acho que aí o Amâncio foi muito feliz que, na verdade, o conselho tem que começar a rever essas situações, aonde que tem que ter a faixa, aonde que tem que ter o quebra-mola, porque
na maioria das escolas aqui tem um quebra-mola, tem 2 quebra-molas nas ruas e ainda vai ter, se for levado adiante o projeto e for implantado, mais a faixa, o que causaria aí mais transtorno ainda para ônibus, essas coisas. Uma parte, presidente. Já que está falando do trânsito, desse conselho de trânsito, eles vão ter muito trabalho, principalmente com essas escolas particulares em Cornélio, que atrapalham muito o trânsito. Então, temos que ver aonde que está esse conselho, quem faz parte, e discutir todos esses assuntos, e também esse das escolas particulares, que atrapalham muito o trânsito, principalmente no horário do meio-dia, que é o horário do almoço. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em primeira votação. Projeto Lei 027/17, Ananias Neto e mesa diretora. Dispõe sobre a instituição do Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal do Cornélio Procópio. Em discussão o projeto. Presidente, só... Apresentação. Não. Foi apresentado semana passada, não foi? 027. Isso. O 027. Presidente, só a palavra rapidamente. Esse projeto já foi bastante bem discutido. Só queria reforçar para a população que nos acompanha novamente pela rádio, que está aqui, dizendo um projeto de parlamento simples, né, sem empecilhos, com burocracia tranquila. Estendo mais uma vez o convite para que todos nós, como vereadores, membros da Câmara, possamos tomar a frente desse projeto, já que é bem tranquilo de se desenvolver. Vai ser muito bom, um atrativo para nossas crianças e jovens que estão dispostos a participar. E a gente vai fazer um trabalho legal, tenho certeza disso. Já conversei em off com bastante vereadores e a gente vai alimentando isso. Em discussão. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em primeira votação. Projetos em apresentação. Projeto Lei 068/17, Executivo Municipal. Da nova redação à linha A do artigo 1º da Lei Municipal 029/14 e da outras providências. Funcionamento de farmácias do município. Projeto Lei 028/17, Rafael Alcântara Ramos, institui no município de Cornélio Procópio os calendários de vacinação. E Projeto Lei 029/17, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, cria o programa Meu Primeiro Emprego no município de Cornélio Procópio. Tem um requerimento aqui que eu acho que seria indicação, não é não? É indicação. Indicação, né? Então, passamos para indicação. Lê como indicação. Vou ler como indicação o 298/17, Luiz Carlos Amâncio, requer a permanência do carro fúnebre Rabecão no município. Protocolo 295/17, Sebastião Lucre, indica a ligação do conjunto habitacional Marta de Queixa ao conjunto Vale Verde. Protocolo 296/17, Fernando Pepes e Rafael Sampaio, indica priorizar a aplicação de lama asfáltica em todas as ruas do Jardim Urumbi 1. Protocolo 297/17, Luiz Carlos Amâncio, indica terceirização na área da Fundação do Esporte. Protocolo 299/17, Luiz Carlos Amâncio, indica implantação da brigada de incêndio e primeiros socorros nos prédios da Prefeitura e Câmara Municipal. Protocolo 300/17, Elvésio Alves Badaró, indica recape asfáltico no Fortunato Sibim e no Ayrton Senna. Protocolo 301/17, Elvésio Badaró, indica recape asfáltico nos bairros Padre Paulo Broda e Conjunto Universitário. E o último protocolo 302/17, Elvésio Badaró, indica recape asfáltico nos conjuntos União e Florencio Ribeiro. Bom, senhor presidente, essa convocação poderia mudar o horário aqui, viu?
vereadores que vê. Vocês acham melhor? Na quinta-feira, 11 horas. 11 horas tá melhor. 11 horas tranquilo, né? É quinta e sexta? Quinta e sexta, 11 horas. 11 horas. 11 horas eu não venho. Pode ser. Então, de novo. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Agora nós estamos à extraordinária. Vereador Fernando, o senhor não vai participar da extraordinária? Senhor secretário, faz a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto. André Lima. Presente. Dionis Campos. Edmar Gomes Filho. Hélio Jonani. Presente. Fernando Pepes. Gilmar Lavorato. Elvésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Presente. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Presente. Sétima reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 12 de setembro de 2017. Ordem do dia, projetos em segunda votação. Projeto-lei 069/2017, Executivo Municipal, altera o anexo de riscos fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências da Lei Municipal 364/16, de 18 de 8 de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado o projeto em segunda votação. Dispensa terceira. Vereador Janone pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado o projeto em terceira votação. Projeto-lei 070/2017, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$20 mil no exercício financeiro de 2017. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em segunda votação. Dispensa. Pedido Janone está pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em terceira votação. Em nome de Deus, não havendo mais matéria, está encerrada a sessão. Então, a sessão extraordinária.